projeto que tramitou na Câmara dos Deputados e agora está no Senado chama atenção para a estrada Parque Caminho do Colono, na região do Parque Nacional do Iguaçu. É um modelo de estrada que se propõe a respeitar o meio ambiente e impulsionar o turismo. Para saber mais sobre essa história, toda essa questão, eu vou conversar agora com o deputado Assis do Couto, do PT paranaense. Quero saber mais detalhes sobre isso tudo. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Porque eu falei que eu vou conversar com o deputado Assis Couto para saber mais detalhes, é porque realmente eu desconheço muito sobre essa estrada. Existia uma estrada chamada Estrada do Colono, estrada historicamente usada pelas pessoas que habitam aquela região ali, né, perto da Foz do Iguaçu, né, e que com a criação do parque, isso foi se complicando e hoje há uma certa dificuldade, porque precisa regularizar, legalizar essa questão toda. Me explica para a gente, deputado. Olha, Inimar, a estrada do Colono é um caminho ancestral. Sim. O caminho do Piabiru, que ia do Atlântico ao Pacífico, tinha um ramal que ia ao sul do Brasil, na comunidade do Tapé, dos Guaranis. Né? E era a estrada do Colono? Era um caminho indígena, ancestral. Mais tarde, né? Esse foi um caminho dos colhedores de erva mate, madeira. A demarcação da fronteira Brasília-Argentina, no Rio Santo Antônio, que faz a foz bem no Rio Iguaçu, onde tinha a balsa que adentrava a estrada do Colono, foi demarcada em 1903. São 113 anos, 110 anos agora, da demarcação da fronteira. Se utilizou esse caminho para demarcar. A coluna Prestes, que veio do Rio Grande do Sul para o centro do país, passou aí, a chamada Picada Benjamin, que era a passagem que havia da região sudoeste para o oeste do Paraná. E assim, depois vieram os colonos, na época da colonização, década de 40, minha família veio do Rio Grande do Sul, nesta época, e a colonização do sudoeste, do oeste do Paraná, e depois, mais tarde, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Pará, passou por esse caminho. Hoje, por incrível que pareça, o presidente do ICMBio, Roberto Vicentim, passou com a família dele neste caminho quando havia estrada. Foram desapropriados por uma barragem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vieram para o Mato Grosso passando por esse caminho. O balseiro, ainda vivo, vereador da cidade de Capanema, o balseiro cuidava da balsa, chegou a passar mais de 300 mudanças num dia só por essa estrada. No entanto, a estrada é pré-existente ao Parque Nacional, como você mesmo disse. Sim. O parque foi criado depois da estrada. O que é que aconteceu em 1981? Ao fazer o plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, sem a participação da população, sem diálogo com a população, colocaram no plano de manejo, o órgão ambiental da época colocou no plano de manejo que essa estrada deveria ser fechada. Isso, a justiça veio na sequência, em 1986, e através de uma liminar fechou a estrada em 1986. São 27, 28 anos de conflito. Esta liminar judicial levou 27 anos para ser julgada. Uma das liminares mais antigas que você possa pensar, porque os juízes, o magistrado não queria julgar, insistia para que o órgão ambiental revisse a questão do plano de manejo, dialogasse com a população e encontrasse um caminho alternativo. Se não dá uma estrada comercial como era, vamos fazer uma estrada adaptada ao Parque Nacional do Iguaçu. O órgão ambiental resistiu, não fez nenhuma mudança e em 2010 o TRF4 em Porto Alegre julgou dando pelo fechamento porque estava escrito no plano de manejo que deveria ser fechada a estrada. O assunto não está encerrado na Justiça, está no Supremo e no STF. A partir desse momento, 2010, não restou outro caminho para nós a não ser apresentar um projeto de lei aqui na Câmara para que a gente pudesse, através de uma lei, alterar aquele traçado histórico, reconhecendo a sua história, a sua cultura e a sua função para o desenvolvimento da região, inclusive para a própria proteção do Parque Nacional do Iguaçu, porque depois do fechamento da estrada, todos os indicadores mostram que piorou a situação do parque. Aumentou o número de caçadores, colhedores de palmito, pessoas que fazem extração no parque, porque criou um deserto na região sul do parque. Ou seja, a distância, não há mais movimento de pessoas, além do prejuízo que isso deu para a região, para o desenvolvimento de uma região que tem milhares de pessoas vivendo nessa região. Agora, me diz uma coisa, deputado, Assis do Couto. Essa categoria Estrada Parque, a gente não ouve falar, só que em Brasília, viu?
Aqui em Brasília é curioso, o senhor liga a televisão no começo da noite, naquele telejornal local que orienta as pessoas sobre o trânsito, na Estrada Parque e tal, na Estrada Parque e tal. Quer dizer, é o único lugar que eu ouço que as pessoas se referem à existência de Estrada Parque. Aliás, nem sei se tem a mesma função ou se é apenas um nome, uma nomeação. Mas, enfim, o caso é que no Brasil, a gente não ouve falar de Estrada Parque. Existe uma definição, digamos assim, universal de Estrada Parque, quer dizer, já aproveitando o que o senhor falou aqui para mim, quer dizer, seria aquele conduto, quer dizer, aquele lugar onde a gente atravessa, a gente passa uma determinada região, mas mantendo as características, preservando a flora e a fauna, tomando certos cuidados. É isso que é uma estrada parque? Sim, Inemar. A nossa legislação brasileira das Ela unidades de contempla isso? conservação não contempla. Ah, não contempla. A lei das unidades de conservação, a qual define os planos de manejo dos parques, das unidades de conservação, é omissa. Inclusive, no nosso projeto, esse 7.123, o relator, o deputado Nelson Padovani, incluiu aqui na Câmara um artigo sobre as estradas parques no Brasil. No Brasil. Mudando a lei do SNUC, alterando, acrescentando esse item, porque nós temos no Brasil mais de 20 unidades de conservação semelhantes à do Parque Nacional do Iguaçu, que tem estradas e tem conflitos. E nós temos um estudo recente da Organização das Nações Unidas que aponta as unidades de conservação no Brasil, os parques do Brasil, como um potencial turístico enorme. No entanto, tem que ser aberto à visitação das pessoas. O que seria a Estrada Parque? Uma unidade de conservação, na verdade, que as pessoas possam visitá-la, possam acessá-la, possam, a partir do ingresso nessas estradas parques, elas possam fazer turismo ecológico, conhecer a natureza, se relacionar com a natureza. Portanto, nós acrescentamos no nosso projeto de lei um artigo, né, que é um dispositivo que vai regulamentar as estradas parques no Brasil, porque muitas delas, por falta dessa regulamentação, são estradas comuns, normais, onde passam cargas, animais, sementes, combustível, cargas perigosas, e nós estamos nesse projeto, no caso das estradas parques, proibindo, ou seja, limitando o uso dessas áreas, porque são áreas protegidas. E a Estrada Parque é um instrumento para ajudar a proteção das áreas protegidas. Agora, o senhor até no começo, deputado, o senhor citou que por ali, pela Estrada do Colono, que é a Estrada Parque hoje, né? Que por ali passou até a Coluna Prestes. Ali era um ramo daquela estrada do Peabiru, daquele caminho famoso, Peabiru, dos Guaranis, né? Que iam do litoral até o Paraguai, faziam aquele movimento todo. Agora, nos últimos 30 anos, desde que os órgãos de meio ambiente travaram a circulação ali, quem é que estava usando a estrada nos últimos tempos? Quem é que ainda era o migrante ou é gente da região que usa para se deslocar ali naquela região do Paraná e da Argentina? Olha, muito diversificado, Neymar, muito diversificado. A população regional sentiu muito porque essa é uma região, tanto o sudoeste, que é o lado sul do parque, como o oeste, que é o lado norte, a região sudoeste, a região de Francisco Beltrão, Pato Branco. A região norte, Cascavel, Foz, Toledo, né? Esta é uma grande região colonizada por gaúchos e catarinenses. O nosso Paraná tem 3 vertentes culturais. Essa aqui, que ocupou a região sudoeste e oeste, que utilizou essa estrada para ocupação, para a colonização. A norte e noroeste, que é dos bandeirantes, para plantar café, né? E a tradicional, que é a de Curitiba, que é dos migrantes. Então, esta região tem quase, em torno de mais de 2,5 milhões de habitantes, esta região, que utiliza essa estrada. Então, ali acontece de famílias que uma parte ficou de um lado, outra parte ficou de outro, que tem dificuldade de se visitar. Tem que dar uma volta. Dá uma volta de 180 quilômetros ao invés de 20, 30 quilômetros, né? E também o turismo de Foz do Iguaçu perdeu muito, porque os turistas que vêm do sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para visitar as cataratas, eles não vêm pelas estradas brasileiras porque tem que dar uma volta enorme pela 163, 277, que são BRs altamente perigosas, com problemas de estrutura, inclusive, e eles estão vindo pela Argentina. Ao irem pela Argentina, então eles fazem turismo na Argentina. Muitos deles nem visitam o Brasil. Visitam as cataratas do lado argentino, ficam no hotel na Argentina e não visitam o Brasil. Então, Foz do Iguaçu, o turismo perdeu muito. E a nossa região, em especial, perdeu muito, porque era um corredor, era uma passagem onde as pessoas que passam também deixam
visitam e tem um potencial turístico enorme. É uma região de agricultura familiar, de produção orgânica, uma paisagem muito bonita e, com certeza, tendo este caminho como Estrada Parque, muitos turistas que vão para as cataratas vão utilizar deste caminho para chegar até as cataratas. Então, vamos desenvolver a economia da região, principalmente a área do turismo. Nosso tempo acabou, deputado Assis do Couto, mas eu queria fazer uma última pergunta, uma resposta também telegráfica sua, quer dizer, está no Senado agora, o senhor tem, quais são as suas expectativas? O senhor acha que a coisa se resolve esse ano ainda? Nossa meta este ano, na Câmara parecia mais difícil, nós conseguimos aprovar e nós estamos com uma enorme esperança que possamos, ainda em 2013, transformar este projeto 7.123 numa lei para a região sudoeste e oeste e uma lei para o Brasil, regulamentando as estradas parques do nosso país. Muito bem. Muito obrigado pela sua vinda aqui, deputado Assis do Couto. Espero que as coisas aconteçam conforme as suas expectativas. Muito obrigado, Neymar. Até a próxima. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Até mais.